O governo está te oferecendo a oportunidade de participar da capitalização da Eletrobras usando o saldo do FGTS. E aí, será que vale a pena? Primeiramente, eu vou explicar o que é esse processo de capitalização. A Eletrobras já possui ações negociadas em bolsa. Atualmente, o governo possui uma cota de 72% das ações da Eletrobras. E nesse processo, o governo pretende reduzir suas cotas de 72% para 45%, ou seja, ele vai deixar de ser sócio majoritário. Nesse processo é como se fosse um follow-on, onde um dos sócios oferece essas ações ao mercado, né? Ele é um processo muito parecido. E sobre a Eletrobras? A Eletrobras é a maior empresa de energia da América Latina. Ela faz parte de um setor que possui previsibilidade de receita, isso é bom, né? Ela tem a expectativa de pagar cerca de 5% ao ano de dividendos. E quem participar desse processo de capitalização vai ter direito aí aos dividendos também, tá? Os proventos não vão ser distribuídos diretamente, eles vão fazer parte aí dos ganhos do seu fundo. Vamos avaliar o que aconteceu com quem investiu o FGTS em Petrobras e Vale nos anos 2000. O governo ofereceu uma condição bem semelhante a essa, né, de usar o recurso do FGTS quando ele fez a privatização de Petrobras e Vale. Embora sejam setores distintos e você não pode imaginar que vai acontecer exatamente a mesma coisa, e também tem a questão de que ganhos passados não necessariamente vão ser iguais aos ganhos futuros, tá? Então, a gente só vai ver um comparativo, por quê? O que é um forte argumento aí para você participar dessa capitalização é o fato do FGTS oferecer ganhos bem pequenos. O FGTS paga 3% ao ano de rendimento mais TR. TR muitas vezes fica próximo de zero. Quem investiu o FGTS em Petrobras nos anos 2000 obteve 1.342% de rentabilidade até hoje. Em comparação ao FGTS, ele teria obtido 153%. Então a gente está falando 1.342% se fosse Petro, contra 153% na conta do FGTS. Já em Vale, o lucro foi maior ainda, tá? Quem investiu naquela época obteve um lucro de 2.677% contra os 153% que teria no FGTS. É um valor muito superior, tá? Considerando que o FGTS paga uma rentabilidade muito baixa, que hoje está abaixo da inflação, ou seja, o seu dinheiro lá no FGTS está perdendo valor, tá? Porque não está cobrindo nem a inflação. A meu ver, só vale a pena participar dessa capitalização da Eletrobras se for para utilizar o seu recurso do FGTS. Isso porque já é um dinheiro carimbado, né? Você não tem outra opção para fazer com ele. Ou você mantém no fundo de garantia, ou você coloca na Eletrobras. Então, entre os dois, eu acho que vale a pena sim participar. Mas toma cuidado, tá? Leva em consideração que você vai estar investindo todo esse dinheiro em uma única ação, tá? E tem um risco sim. Quais são esses riscos? As ações da Eletrobras são negociadas em bolsa, então elas estão sujeitas às oscilações do mercado. Então, se as ações valorizarem, você vai ter uma valorização desse recurso. Se elas pagarem dividendos, você também vai ter esse dinheiro recebido no seu fundo, mas ela tem um risco de desvalorizar, tá? Quem investe no longo prazo costuma mitigar esse risco. Mas quais são aí os riscos reais que você possui ao investir em Eletrobras? Pode ter uma interferência política do governo, que pode fazer com que oscile as ações. O processo de privatização pode emperrar, tá? Aí a gente sabe que tem muita interferência política, existe algum risco em relação a isso também. Ou as ações podem simplesmente não valorizarem ou até desvalorizarem, tá? Então, é bom que você pondere todo esse risco, que você já esteja acostumado a lidar com as oscilações da Bolsa de Valores. E aí eu te falo para ponderar o baixo retorno do FGTS, eu acho que vale a pena participar, tá? Agora vai de você decidir o quanto do seu FGTS você quer investir. Você pode participar desde R$200 até 50% do seu saldo do FGTS. Agora vamos para as regras? Quem quiser utilizar os recursos do FGTS na capitalização, tem que fazer essa opção do dia 3 de junho, que começou nessa sexta-feira,
até o dia 8 de junho, quarta-feira, até meio-dia. Fique atento que a opção deve ser feita antes do meio-dia. Essa aplicação será feita indiretamente através de um fundo mútuo de participação que vai comprar ações nessa capitalização da Eletrobras. E como que você faz essa aplicação na prática? Primeiramente, você vai baixar o aplicativo do FGTS no seu celular, né? Você vai na Apple Store ou no Play Store, procura o FGTS, baixa o aplicativo, vai entrar na sua área de acesso, tá? Se você não tiver um login e senha, você vai criar um login e senha. E aí você vai no menu, aplicação nos fundos mútuos de privatização do FGTS. Você vai selecionar e vai autorizar uma instituição a ter acesso à sua conta do FGTS. Qual instituição? A instituição que você escolher para fazer esse investimento. Tem várias que estão credenciadas, tá? O que você precisa saber para escolher é observar a taxa de administração que eles vão te cobrar. Tá? Existem instituições cobrando desde 0,15% ao ano até 1,5% ao ano. Eu consultei o Itaú e a XP e elas estavam cobrando 0,20%. Tá? Não estou recomendando essas instituições, existem outras também, e aí vai de você consultar. Mas após você fazer essa escolha, você vai ali no seu aplicativo do FGTS e vai selecionar essa instituição para ter acesso à sua conta FGTS. Processo está terminado? Não, isso é a primeira parte do processo. Depois, você vai lá na sua instituição que você selecionou, vai procurar o fundo mútuo de privatização da Eletrobras e vai selecionar quanto do seu FGTS você quer aplicar. Autorizando essa aplicação na sua instituição até quarta-feira, antes do meio-dia, você já estará participando, tá, do processo de precificação. E preste atenção, você só pode aplicar em uma única instituição. Então, essa aplicação deve ser feita de uma única vez, tá? Você não pode escolher mais de um fundo mútuo para participar dessa capitalização. E por qual preço essas ações da Eletrobras serão compradas pelos fundos mútuos de participação? Logo após o término do período de reservas, vai ser feita a precificação das ações de acordo com a oferta e a demanda. Um processo muito semelhante ao que acontece nos IPOs e follow-ons. E quando você vai poder vender essas ações? Os recursos aplicados vão ter uma carência de 12 meses para resgate. Após os 12 meses, você pode solicitar o resgate, que vai ser creditado em 5 dias de volta na sua conta do FGTS. Então fique esperto, não adianta que você não vai receber esse resgate em dinheiro. Você só vai poder sacar esses recursos do FGTS em caso de demissão, compra de imóvel, aposentadoria, diagnóstico de doenças graves, ou seja, as regras de saque do FGTS continuam as mesmas. Então, se você pedir a venda das ações da Eletrobras depois de 12 meses, o seu dinheiro volta para o seu fundo de garantia. No caso de você precisar acessar o seu fundo de garantia porque você foi demitido, vai comprar um imóvel ou algum desses casos em que é permitido o saque do FGTS. Se isso acontecer antes dos 12 meses, você pode vender as ações da Eletrobras, tá? Isso é uma exceção à regra. Outra regra importante, você tem a opção de transferir esse dinheiro para outros fundos mútuos de participação, o da Petrobras ou da Vale, tá? Após 6 meses da capitalização da Eletrobras. Então, se depois de 6 meses você quiser sair das ações da Eletrobras e quiser mudar, fazer uma migração para o fundo da Petrobras ou da Vale, você pode, tá? Isso é uma maneira de você utilizar aquele FGTS que está lá parado e acabar direcionando ele para a Petrobras ou para a Vale. Isso é uma brecha que você tem e nesse caso a carência para pedir essa migração são 6 meses, não são 12. Uma última dúvida é sobre o imposto de renda sobre os ganhos com as ações da Eletrobras, porque os ganhos do fundo de garantia são isentos de imposto, né? E no caso, com a valorização do fundo mútuo de participação, você vai pagar imposto? Vai pagar imposto de renda no que exceder o ganho
do FGTS, tá? Aí nesse caso você vai pagar só sobre o excedente e vai pagar 15% de imposto de renda. Ok? Espero ter colaborado, espero que isso ajude você a decidir se vai ou não investir o seu fundo de garantia e fique atento então para fazer essa opção até o dia 8 ao meio-dia.